A paz do Senhor, meu povo, Deus seja louvado por essa oportunidade, mais um Desperta Crente com a missionária Odete Santos. Estamos passando aqui agora no capítulo 27 de Mateus. Queremos louvar a Deus por mais um mês que se iniciou, mês de outubro. Seja bem-vindo para a glória de Deus. Nós teremos extraordinárias experiências com o Senhor esse mês. Eu creio, fortalecimento que o Senhor nos dará para continuar na presença dele. Então vamos lá? O capítulo 27 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, a gente já vê que depois da trama para matar Jesus, depois daquela reunião que eles fizeram fora da lei à noite para tramar para pregar Jesus, porque eles fizeram isso fora do tribunal judaico, né? Que era proibido reuniões à noite. Eles vão fazer essa reunião à noite, às escuras. Eles vão até a casa de Anás, que era sogro de Caifás, que nem estava mais na cadeira da liderança, mas tinha influência, porque tem pessoas que estão na cadeira, mas é marionete de quem está por trás. Então era isso que estava acontecendo. Anás, ele que mandava em Caifás, que era o seu genro, e ele que era o sogro, e ele mandava. Então essa reunião foi feita às escuras na casa de Anás, né, com o consenso e a autorização de Caifás para prender Jesus. Por quê? Porque de uma inveja grande no coração que eles sentiam pela sabedoria, pela graça, pelo povo estar indo até Jesus. Então causou uma inveja nesses líderes religiosos tão grande que eles quiseram matar Jesus. Eles não queriam calar, eles queriam matar. Então depois de ter feita essa reunião às escuras, fora da lei, eles prendem Jesus. Judas vai trair Jesus, vai levar eles até o Getsêmani, onde Jesus está em oração, com a sua alma em agonia, já sabendo o que viria, já sabendo que a cruz o esperava. Então Jesus vai ser preso. Neste momento aqui, nesse capítulo 27, Jesus agora, depois de ter passado por Anás, Caifás, ele vai ser levado agora até Pilatos. Eles vão levar também a Herodes, e Herodes vai enviar Jesus para Pilatos, porque Herodes vai ver que Jesus não tinha nenhuma acusação sobre ele, era inocente. Herodes estava curioso, Herodes queria ver Jesus fazer milagre, queria ver o que Jesus poderia fazer. Mas Jesus não vai fazer nada. Herodes vai enviar ele novamente para Pilatos, porque ficaram empurrando um para cima do outro, porque era alguém inocente. Era um julgamento que estava acontecendo fora da lei sobre alguém inocente, parecido com um que está acontecendo nos dias atuais aqui no Brasil. Então a gente vai entender que eles ficavam jogando a responsabilidade um para si. Os líderes religiosos, os anciões, os chefes da sinagoga, os sacerdotes, os líderes religiosos, furiosos, sanguinários, para tentar matar Jesus, para conseguir matar Jesus, algo que vai ser executado, algo que vai acontecer. E para prender Jesus, a reunião eles fizeram à noite, às escuras, né? Mas aqui para buscar pela morte de Jesus, o verso 1 diz: assim que o dia amanheceu, todos os chefes, todos os sacerdotes, os líderes religiosos e os anciões do povo conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando, o levaram, entregaram a Pilatos, governador. Então, para armar foi à noite, né? Aí para tentar matar eles queriam fazer conforme a lei estava mandando e levar até Pilatos. Então sucedeu que Judas, o traidor, vai sentir um grande remorso. Judas aqui no versículo 3, ele vai ter um remorso tão grande e ele vai ir de novo até o sinédrio, até o templo, para devolver as 30 moedas de prata que ele recebeu para trair Jesus. Só que o arrependimento de Judas vem tarde. Quando ele chega lá no sinédrio para devolver essas moedas para o sacerdote, eles vai dizer: traí sangue inocente, verso 4, traí, pequei. Primeiro ele vai dizer pequei, ele vai reconhecer o seu pecado e vai dizer traí sangue inocente, mas alegaram. Olha a resposta que ele vai ter. O que temos nós com isso? Então tem pessoas que têm influência para pecar, mas são covardes para dar o julgamento justo. Então influência para pecar e omissão para julgar. É isso que tem acontecido nos dias atuais. Estamos vendo nos dias atuais pessoas que influenciam outros a cometer pecado, influenciam outros a viver fora da vontade de Deus, mas quando é para fazer o julgamento, faz omissão nisso aí. Como a gente está vendo isso dentro dos templos, né? Quanta omissão da parte da liderança para julgar algumas causas. Então precisamos clamar muito a Deus, porque esses últimos dias é tempo de arrebatamento. Então eu acredito que não vamos demorar muito tempo pela terra. Vamos seguir o alvo que é Jesus e vamos lá. Então Judas aqui, depois da sua influência para pecar, ele vai ter esse remorso. Remorso não é arrependimento, presta atenção. Remorso faz até reconhecer pecado, porque Judas diz aqui, ó, pequei, traí sangue inocente. Então ele reconheceu o seu pecado, mas ele teve remorso. E remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento te faz ir aos pés de Jesus e receber o perdão através dele. O remorso não. O remorso te afasta da solução. O remorso te afasta do caminho da cura. O remorso te afasta do caminho da restauração. Então Judas aqui vai jogar essas moedas aos pés dele, vai abandonar aquele lugar e vai sair para se enforcar. Judas não vê o caminho do arrependimento. Judas vê o caminho da morte.
morte. Preste atenção, se Judas aqui tivesse se arrependido, ele receberia o perdão de Deus. Deus tinha perdoado ele, mas o remorso não faz a pessoa se arrepender, faz a pessoa simplesmente se sentir mais culpada ainda daquilo que cometeu. Se esse é o seu caso, se está com remorso de alguma coisa que você fez, falou ou disse, coloca no altar e tenha um arrependimento. Pede a Deus perdão para que você receba arrependimento no seu coração e alcance a misericórdia do perdão. Então, Judas aqui sai, abandona aquele lugar e agora os líderes vai dizer, é contra a lei se depositarmos esse dinheiro, porque Judas joga as moedas lá e sai, não quer as moedas. Então eles vão dizer, é contra a lei se colocarmos esse dinheiro dentro do gasofilaço, colocarmos esse dinheiro aqui no lugar das ofertas. Então quer dizer, eles quebraram todas as leis que pode se imaginar e agora eles querem fazer certo aquilo que já fizeram errado. Só que mesmo eles colocando esse dinheiro no gasofilato, esse dinheiro ainda continuaria manchado de sangue. E eles vão comprar uma terra. E nessa terra vai ser conhecido como o lugar do tempo de sangue, né? Aonde vai ser ali o campo do oleiro, cemitério para os estrangeiros. É onde inclui a igreja. Pois a morte de Jesus, nós estamos inclusos aqui. Esse versículo 6, ele é muito poderoso. O versículo 7, ele é muito poderoso. Porque olha como é o que está escrito aqui, ó. Mas concordaram em usar aquelas moedas para comprar um campo, chamado Campo do Oleiro, e formar um cemitério para estrangeiro. E esses estrangeiros somos nós aqui, nós que somos esses estrangeiros incluídos, encaixados, enfiados aqui na cruz de Cristo. Então vamos lá. Por esse motivo, ele se chama campo de sangue até esses dias, porque se tornou um campo de sangue. Só que essas moedas que eles pegaram e compraram esse terreno, ainda assim, foi considerado que foi Judas que comprou, porque o dinheiro era dele, foi ele que vendeu Jesus, ele que recebeu esse dinheiro. Então esse campo é o campo que Judas comprou para ser o cemitério para os estrangeiros. Então Zacarias 11 vai falar também, Jeremias, o profeta, profetiza esse momento. Então eles vão vender, né? Cadê? Deixa eu terminar de ler aqui. Eles tomaram as 30 moedas de prata e o valor que lhe atribuíram aos filhos de Israel. Então, Jeremias fala, Zacarias 11:13 fala o que eles faziam, né? Vender Jesus por 30 moedas de prata, que era o valor que Israel teria e daria para o seu protetor, para o seu rei. Então, vamos lá. Pilatos agora vai lavar as mãos. Jesus é levado até Pilatos. Quando chega até Pilatos, Pilatos vai tentar fazer com que Jesus seja liberto, porque ele não vê pecado em Jesus, ele não vê condenação em Jesus, até que o texto diz, o verso 18, diz assim, ó, isso porque tinha conhecimento de que havia entregado por inveja. Então, Pilatos sabia que eles estavam levando Jesus ali por inveja. O petróleo romano tinha tirado a autorização do Sinédrio de poder julgar as pessoas, então eles não poderiam julgar ninguém à morte, a não ser por Pilatos. Então, quem julgava por morte era Pilatos. Então, Jesus vai ser levado, Anás, Caifás, Herodes, vai passar pelo Sinédrio, vai passar e vai chegar a Pilatos. Quando chega a Pilatos é onde terá a decisão. E o que eles fazem para conseguir essa decisão para que Jesus seja morto? Eles começam a influenciar as pessoas. Por quê? Porque o povo facilmente é influenciado. O povo facilmente muda de opinião. Então eles começam a influenciar. Quando Pilatos está falando com eles, né? O texto aqui no versículo 14 diz assim, ó, Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Pilatos vai ficar impressionado, porque havia acusações, versículo 13, sobre Jesus, e Jesus não se defendia. Pilatos vai dizer para ele, você não vai se defender contra as acusações que têm vindo até você. Uma das acusações que Jesus estava sendo culpado era ser blasfemar, dizer que era filho de Deus. Então, os judeus estavam culpando Jesus de blasfêmia, e também estavam acusando Jesus para que conseguisse crucificar Jesus. Eles diziam que Jesus queria o lugar de César, queria o lugar do rei, queria ser a autoridade romana. Então eles diziam que Jesus queria ser o Senhor, porque só César era conhecido como Senhor, não poderia chamar outro de Senhor a não ser César, e Jesus era conhecido como Senhor. Jesus dizia que ele era o Senhor, o Filho de Deus. Então estava acusando Jesus desses dois crimes, e eles estavam influenciando o povo. Ali naquele período estava sendo para ser crucificado também um homem chamado Barrabás, e esse homem era um homem muito ruim, um homem mau, assassino, bandido, um homem que fez tudo aquilo que era ruim. E nesse período eles tinham o costume, porque era período de Páscoa, eles tinham o costume de libertar alguém, dar liberdade para alguém, a carta de alforria para alguém. E ali entre Barrabás e Jesus, eles vão escolher Barrabás. O significado de Barrabás é bar, que significa filho, abás, que significa pai. Então está dizendo filho do pai. Preste atenção. Isso é muito lindo. Barrabás era eu e você.
A cruz foi feita para Barrabás, não foi feita para Jesus, mas é Jesus que vai ocupar o lugar dele. O Filho vai ocupar o lugar para que nós, como os filhos de Deus, pudéssemos chegar ao Senhor e ter essa oportunidade de salvação. Você imagina aí que coisa linda, até os últimos momentos que Jesus esteve aqui, ele dando sinais que ele veio para nos libertar, ele veio para nos trazer cura, para nos trazer salvação. Isso é muito lindo. Então esse homem vai ser liberto porque o povo vai começar a gritar: solte o Barrabás, crucifica o Jesus, solte o Barrabás, crucifica o Jesus. Então, por inveja, ele vai ser entregue à morte de cruz. A cruz romana era a vergonha. Eles eram colocados na cruz despidos, pelados, sem roupa. Então já era uma vergonha que eles estariam passando diante daquela multidão. Fora que o corpo de Jesus estaria flagelado naquele momento. Mas afinal vamos falar. Falamos muito sobre isso nos outros evangelhos sinóticos. Falamos também no evangelho de João. E aqui agora nós estamos encerrando pelo evangelho de Mateus, porque nós começamos por Lucas, nós começamos por Marcos, fomos para João, depois Lucas e agora estamos em Mateus. Então os evangelhos mostram, cada evangelho, quando você lê eles, você vai ver que eles vão mostrar o sofrimento de cruz que Jesus teve. Então aqui eles vão começar agora a esbofetear Jesus, vão bater, vão zombar de Jesus, vai dizer para eles: agora adivinha se é filho de Deus quem te bateu. Depois de fazer a troca de Jesus por Barrabás, Barrabás vai ser solto e Jesus agora vai ocupar a cruz que era feita para Barrabás. Só que o que o povo vai dizer, o que Pilatos vai fazer? Pilatos vai ser omisso. Pilatos, mesmo recebendo um aviso da sua esposa no versículo 19, que ela não dormiu a noite inteira em sonho, que tirou o sono dela pela inocência de Jesus. Mesmo assim, pela influência do povo, pela influência da multidão, Pilatos vai ser omisso. Quantas pessoas são omissas, irmãos? Sabe por que Pilatos é omisso naquele momento ali, mesmo sabendo que Jesus era inocente? Porque ele temia o tumulto. Parecia que ia começar um tumulto naquele momento. O povo começou a querer que Jesus fosse crucificado pela influência dos líderes que estavam no meio do povo, influenciando, incentivando. Então ele vai ter temor, ele vai ter medo do tumulto do povo e vai lavar as suas mãos. Lavar as mãos era um ato como se não tivesse com as mãos sujas de sangue. A gente tem esse hábito até hoje de falar: eu lavo as minhas mãos, quer dizer, eu não me responsabilizo mais, eu não sou culpado do que acontecer, do que vier a acontecer. Temos esse hábito de falar pelo fato do que Pilatos fez aqui, lavou as mãos, dizendo que ele era limpo do sangue de Jesus. E o que esse povo fala no versículo 25? Eles dizem assim: e todo o povo respondeu: caia sobre nós e sobre as nossas cabeças o sangue sobre os nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou crucificar, flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então aqui é onde a gente vê sobre o antissemita, né? Aqui o texto, quando a gente estuda um pouco para saber, a gente vai ver sobre a maldição do sangue. Quem que estuda teologia vai saber que fala sobre a maldição do sangue, que é onde a gente vê a perseguição que os judeus sofrem até os dias de hoje por rejeitar Jesus. Uns dizem que não, outros dizem que sim, mas eu acredito que sim, pelo fato deles ter lançado sobre eles essa maldição, quando eles dizem: recaia sobre nós. Então, eu creio que o nosso Deus Todo-Poderoso é Deus perdoador. Arrependimento, perdão, arrependimento, perdão. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, volto amanhã e dou continuidade nesse capítulo 27, porque é um capítulo muito poderoso que vai falar profundamente sobre morte, ressurreição e a crucificação de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Estamos juntos para a glória de Deus. Deus é bom e o Senhor nos tem dado vitória. Seja Jesus na vida de alguém hoje, amém? Senhor, eu quero glorificar o teu nome, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, pela sua morte de cruz naquela cruz, para que eu possa ter essa oportunidade de dizer que o Senhor é maravilhoso. Senhor, não me deixa ser omissa, não me deixa me calar no momento que é para mim abrir os meus lábios e falar do Senhor. Quantas pessoas sendo omissas desse tempo, com medo do tumulto, com medo da multidão, com medo da rejeição e negam a Senhor com as suas ações. Por isso, neste momento agora eu me entrego nas tuas mãos. Eu te agradeço pela tua oportunidade de poder gravar esse vídeo aqui, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.